Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Já vimos o capítulo 1, 2, 3. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos ver o que Deus tem para falar conosco no capítulo 4. Geralmente eu tenho o hábito de ler e aí depois eu volto lendo de novo e explicando os parágrafos ali, né? Hoje, para não puxar muito no tempo, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta e a gente vai fazendo a leitura e eu vou explicando à medida que a gente for lendo, tá bom? Curva sua cabeça antes então e vamos orar? Pai Celestial, nós estamos diante de Sua palavra que tem poder para transformar as nossas vidas, porque o Senhor inspirou a Sua palavra para revelar para nós a Sua glória. E Deus, como nós precisamos da Sua glória, como nós carecemos da Sua glória. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a Tua palavra nessa noite ilumine os olhos do nosso coração, de modo que a Tua glória transforme o nosso caráter na imagem de Jesus. Precisamos, Deus, sermos transformados, para não sermos cristãos falsos, que servem o Senhor simplesmente da boca para fora. Teu Evangelho é poder de Deus, por isso Deus nos transforma, nos ensina a não sermos meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que a Tua sabedoria seja encontrada nas nossas vidas, para podermos julgarmos, discernirmos todas as coisas e vivermos uma vida que Te agrada e termos uma vida frutífera, para a honra e para a glória do Seu nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 5, na sequência eu comento ele. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado, por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. No finalzinho ali da mensagem da semana passada, no finalzinho do capítulo 3, Paulo vai exortar os irmãos aqui, lá de Corinto, porque eles queriam pertencer a homens, eles queriam pertencer a determinados movimentos. E aí Paulo falou assim, olha, vocês não têm que se gloriar em pertencer a homem nenhum, porque vocês pertencem a Deus. Na verdade, vocês não têm que se gloriar e nem buscar pertencer a pregador, pastor, bispo, apóstolo, o nome que você queira dar, a cargo nenhum, porque todos os cargos, todos os dons são de vocês e não vocês dos dons. Deus deu o apóstolo Paulo para a igreja, e a igreja não pertence ao apóstolo Paulo, pelo contrário, o apóstolo Paulo é um dom de Deus dado à igreja, quer seja Paulo, quer seja Pedro, quer seja Apolo. Então, não busquem pertencer a ninguém, uma vez que vocês pertencem a Cristo, e vocês têm uma herança em Deus, vocês são co-herdeiros de Deus, tudo é vosso em Cristo Jesus, vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Porque a igreja de Corinto, ela estava se deixando mundanizar, e com isso, a cultura da cidade de Corinto, que era uma cidade bem profana, por assim dizer, estava entrando para dentro da igreja. Então as pessoas da cidade de Corinto, elas queriam pertencer a determinados grupos, e eles estavam trazendo isso também para dentro da igreja. E Paulo vai falar dessa rixa que tinha Paulo, Apolo, Pedro aqui, mas agora ele chega... É lindo, irmãos, porque a paciência de Paulo aqui só podia ser inspirada por Deus mesmo, porque ele vai construindo durante 3 capítulos, pacientemente,
mostrando que nós temos que nos gloriar somente na cruz de Cristo. Depois ele fala, observe a vocação de vocês. Não foram chamados muitos ricos, nem muitos poderosos entre vocês, mas Deus escolheu as coisas loucas e as coisas desprezadas e aquelas que não são, para confundir a nada as que são. E ele vai construindo toda a base ali do Evangelho de Cristo Jesus, até que ele chega aqui agora no capítulo 4, para dar o checkmate da essência mesmo, do ponto fulcral, central, de qual era o problema da igreja de Corinto. O problema é que eles começaram a querer se vangloriar e ter coisas poderosas e influência. E aí, quando eles olhavam para Paulo, algumas lideranças dentro da igreja de Corinto, eles olhavam para Paulo e falavam assim, Paulo não é tão sábio. Porque a sabedoria de Paulo, a sabedoria das palavras de Paulo, não está produzindo para ele riqueza. Não está produzindo para ele poder humano. Então eles começaram a julgar Paulo. E Paulo falou, olha, ninguém deve julgar ninguém. Porque se você julga, você deve julgar se você tiver a mente de Cristo. Então, ele nos ensinou lá no capítulo 2 que nós precisamos ter um óculos para ver a vida. E que óculos é esse? É o óculos da cruz. Eu devo perceber as coisas da vida, discernir as coisas da vida a partir da cruz de Jesus. Eu preciso observar tudo o que acontece à minha volta com essa consciência de Cristo Jesus e esse crucificado. Então, as pessoas, os irmãos aqui de Corinto, eles estavam julgando Paulo, não com a sabedoria de Deus, não com o óculos da cruz, mas eles estavam julgando Paulo a partir da sabedoria do mundo, a partir daquilo que dá fama, poder, status no mundo. Mais precisamente no caso aqui na cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo então chama eles agora para falar assim, vocês, já que tudo é de vocês, que vocês pertencem a Cristo e Cristo é de Deus, e vocês precisam se gloriar em Cristo Jesus, eu quero que vocês tenham uma consideração para conosco, os apóstolos. Ele vai dizer, eu quero que vocês emitam um juízo de valor para conosco, os apóstolos. Que tipo de julgamento é esse que vocês têm que ter para conosco? Que vocês nos considerem servos de Deus. E a palavra servo aqui é uma palavra grega upereta. Não é? Depois você pode colocar esse nome aí no seu menino ou na sua menina, se você achar que deve. Que palavra é essa? Que tipo de serviço era esse? Às vezes a pessoa era condenada à morte, e falou, está condenada à morte, foi julgada, merece morrer. Mas vamos aproveitar alguma coisa dela então. Vamos condenar ela à morte, colocando ela dentro do convés dos navios, para que eles vivessem o resto da vida deles remando. Então eles não viam muito a luz do sol, a alimentação era péssima e eles iam remar. Talvez você já tenha visto alguma coisa assim em algum filme. Por exemplo, tem um filme do Ben-Hur, né? E o Ben-Hur tinha sido julgado, condenado e colocar ele para ser um upereta, para ser aquele que ia ficar no convés do navio remando. Né? Serviço pesado, ele era algemado, ou seja, era uma pessoa que estava condenada à morte e ela morreria naquele trabalho de remar no convés do navio, algemado. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu quero que vocês considerem a nós, os apóstolos, como esse tipo de pessoa, pessoas que estão condenadas à morte para servir o corpo de Cristo, pessoas que estão condenadas à morte, a viver chamando os homens ao arrependimento. Pessoas que estão condenadas à morte, a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Era essa consideração que o apóstolo Paulo queria que os coríntios tivessem para com ele. Né? Então ele usa essa palavra forte, uma palavra forte, sim ou não? É uma imagem forte aqui, os coríntios sabiam do que se tratava. E ele também diz mais, não apenas como servos, mas como despenseiros. A minha versão aqui diz despenseiros. Algumas outras dizem encargo. Essa palavra despenseiros é a palavra oikonomos no grego, que significa mordomo. O que era um mordomo? Um mordomo também, geralmente, era um escravo. Só que ele administrava toda a riqueza do seu senhor. A alimentação, os cuidados da casa, ele cuidava de toda a administração do lar do seu senhor. Ele vivia para administrar os bens, a riqueza
do seu senhor, bem como dos filhos dele, horário de tomar banho, horário de estudar, o que deveria ter para o almoço, para a janta, se precisava de roupa, se não precisava. Era essa a responsabilidade de um mordomo, de um despenseiro. O apóstolo Paulo falou assim, então vocês me entendam, me julguem como alguém que foi destinado, ou melhor, condenado a morrer, que quer que seja, como alguém que vai administrar as riquezas de Deus na casa de Deus, para os filhos de Deus. É essa imagem que Paulo falou assim, é assim que vocês têm que nos ver, não com idolatria, mas como alguém que está responsável, está escravizado pelo Senhor para administrar a riqueza de Deus, os mistérios de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, as riquezas de Cristo Jesus ao povo de Deus. E aí, dizendo isso, ele falou assim, ora, versículo 2, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, dos mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, quando vocês me julgam, né, porque eu não sou tão poderoso quanto vocês gostariam que eu fosse, porque eu não sou tão rico quanto vocês gostariam que eu fosse, por causa de uma série de questões que vocês querem me julgar, não é essa a responsabilidade do despenseiro. O despenseiro, o mordomo da cruz, é necessário que ele seja encontrado fiel, porque o mordomo não é responsável por trazer a riqueza para dentro da casa. Isso era a responsabilidade do senhor dele. Ele não era responsável por trazer alimento para dentro da casa. Isso era a responsabilidade do senhor dele. Ele servia aquilo que o seu senhor dava para que ele servisse. Ele administrava. Se você já trabalhou, já gerenciou algum comércio, aquilo não é seu. Logo, não é sua responsabilidade comprar e vender, de ter o recurso para comprar e vender. Não é isso? Se o dono do comércio não trouxer, você vai simplesmente o quê? Administrar. Então o mordomo é um administrador. Então Paulo está dizendo, não coloque nas minhas costas aquilo que não é minha responsabilidade. A mim cabe só ser encontrado fiel. E a que o Senhor me deu para ser fiel? O Evangelho. Eu sou um despenseiro, eu sou um administrador do Evangelho. A minha única fidelidade que eu devo ter é com o Evangelho. Por isso, lá no capítulo 2, se vocês lembrarem, ele falou assim, quando eu estive entre vocês, eu não quis saber de nada, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Porque era essa a mordomia de Paulo. A responsabilidade. Geralmente, quando a gente usa essa palavra mordomia, a pessoa acha que é um camarada meio encostadão, né? Olha lá, fulano está só na mordomia, só de boa. É falta de Aurélio, quando pensa algo desse jeito aí. Aurélio é aquele dicionário que dá o significado das palavras. Menino bom esse, viu? E tem o Google também, que é uma beleza. Ajuda para chuchu. Então, a mordomia de Paulo era a sua administração. Era ele servir o corpo de Cristo com o Evangelho. Ele falando então no versículo 3, dizendo, todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado, ou por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Olha, quando vocês olham para mim, a minha consciência está limpa diante de Deus. Com relação ao trabalho de despenseiro, com relação ao meu apostolado, aquilo que eu tenho que pregar como Evangelho de Jesus, minha consciência está limpa. Então, o julgamento de vocês nesse sentido, pouco me importa. Porque a mim cabe ser fiel a Deus, não a vocês nesse sentido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele falou, nem por tribunal humano nenhum. Julguem do jeito que me quiser julgar. A mim cabe a minha fidelidade que eu vou responder diante de Deus. E aí ele fala, nem eu mesmo fico me julgando. Porque Deus é maior do que eu. O meu juízo de valor para comigo mesmo pode ser equivocado. Algumas pessoas dizem, confie no seu coração, confie na sua consciência. Seu coração e sua consciência são dois pecadores, são dois atributos, você é pecador. A única pessoa que pode emitir um julgamento adequado a nosso respeito é aquele que esquadria mentes e corações. O pessoal às vezes procura aconselhamento, terapia, isso e aquilo outro, porque não se conhece.
precisa de algum tipo de mediação para poder tentar se entender. Não é isso? Então Paulo falou assim, nem eu então julgo a mim mesmo, nem a minha opinião com relação a mim mesmo, ela não tem valor nenhum. Porque eu preciso confiar no julgamento de Deus. É só esse que importa, irmãos. Paulo aqui não está sendo arrogante, dizendo, olha, a opinião dos outros, pouco importa, eu vivo a minha vida sem dar satisfação a ninguém. Não é isso que ele está dizendo. Se você ler 1 Tessalonicenses 2, você vai ver que ele tinha um cuidado para com as pessoas, para elas não verem ele sendo um escândalo para o evangelho. Para que ele não servisse de pedra de tropeço a outros. Então não é isso, não é esse tipo de coisa que ele está falando. Ele está falando com relação à fidelidade daquilo que ele tinha que cumprir para com o corpo de Cristo, e as pessoas estavam julgando ele para além do evangelho de Cristo Jesus. Deu para compreender isso aí? E a lição que fica para nós aqui, confie em Deus. Confie em Deus como uma pessoa que pode te orientar. Confie na palavra dele para discernir as motivações do seu coração. Porque às vezes, talvez isso acontece em casal. Às vezes você pensa que você está coberto de razão. Aí na hora que vai colocar tudo na mesa e ver as interpretações, você fala, ih, é mesmo, eu entendi esse negócio aí errado. Eu errei, me perdoa, desculpa. Está entendendo? Você costuma pedir perdão lá no seu casamento? É bom, né? A única pessoa que tem razão no seu casamento é Deus, meu irmão, minha irmã. A única pessoa. Enquanto um querer ter mais razão do que o outro, você transforma seu lar no inferno. Quem tem razão, quem tem a palavra final de sua vida no casamento, sua criação de filhos, é Deus. É Deus. Não é você, não é seu cônjuge. É trazer a palavra, é viver o evangelho dentro de casa. É Deus quem vai te julgar ali, através da palavra. Aí a gente, não, me perdoa, desculpa, estava errado. Preciso melhorar com a graça de Deus, vamos orar um pelo outro para Deus nos ajudar. Vocês estão entendendo? Então, esse parênteses aí à parte, Paulo diz então que quem julga ele é o Senhor e que eles não deveriam julgar ele antes do tempo. Vocês estão me julgando antes do tempo. Porque Paulo, irmãos, ele vivia com a consciência que nós precisamos retomar de novo para nós. Ele vivia com a expectativa de que a qualquer momento Jesus voltaria. É o tribunal de Deus é que me interessa. Paulo era uma criatura escatológica. E nós precisamos ser também. Escatologia é a análise do fim dos tempos. O fim dos tempos está aí, irmãos. Ele começou tem 2000 anos. Apóstolo Pedro, no dia que ele se levantou para pregar no Pentecostes, ele falou assim, você está achando que esse pessoal aqui está chapado, está bêbado, uma hora dessa, 9 horas da manhã? Não é não. Não estão cheios de cachaça não. É que aconteceu agora aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Os últimos dias começou no Pentecostes. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Além dessa situação escatológica, que Jesus pode voltar hoje. Mas eu e você também podemos partir hoje. Aí você vai procurar uma madeira aí para isolar, né? Tá amarrado, isola, né? Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe a hora. Deus pode te chamar hoje. Pode me chamar hoje. Ou alguém duvida que não? Você sabe o que vai acontecer com você daqui 5 minutos? Ninguém sabe. Então a gente tem que ter essa consciência bem presente da presença de Deus e viver para a glória dele. Viver para o louvor e para a glória dele constantemente. Amém? Aí agora nós vamos para o versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento do outro. Lembra que estava tendo competição, né? Não entre os apóstolos, não entre os pastores, entre o povo. Eles queriam, não, eu prefiro fulano, eu prefiro Beltrano. O fulano e o Beltrano eram fiéis à pregação do evangelho. Mas o povo, querendo trazer a cultura da cidade para dentro da igreja, estava rachando.
a igreja, e provavelmente com o aval de alguns líderes, porque a igreja não era mais ou menos dentro do modelo da nossa aqui, que a gente se reúne em um lugar, 1, 2 vezes por semana. A igreja ficava espalhada na cidade, porque não tinha lugares para se reunir assim. Então, muitas casas recebiam o povo de Deus. Então, havia, numa comunidade como Corinto, pequenas igrejas locais. Vocês estão entendendo? Assim como no nosso caso também, na cidade. Se Deus tem uma igreja só, una. Quantas outras igrejas, outras denominações tem por aí? Deus queira que estejam pregando o evangelho. Mas Jesus tem uma igreja só. Priorize não é exclusividade de nada. Na verdade, nós precisamos viver de tal forma que o nome Priorize desapareça. Eu falei isso já outras vezes. O Ministério Priorize nasceu para morrer. Que ele desapareça e que Cristo cresça. Porque hoje as pessoas dizem assim, não, lá naquela igreja X, quando eu fui para lá, minha vida mudou. Como se o nome Igreja X fosse alguma coisa, tivesse algum poder. O único poder que tem é a palavra de Deus. Se não for pregado o Evangelho de Cristo Jesus, pregou outra coisa. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a palavra dele. Vocês estão entendendo? Então, Paulo falou assim, olha, eu estou usando aqui Paulo e Apolo, estou usando a gente como exemplo para elucidar vocês. Ou seja, eu não quis citar outros nomes. Eu poderia expor outras pessoas, mas eu não vou expor elas. Então eu usei Paulo e Apolo. Mas agora o caldo engrossa e a gente vê que o grande problema da cidade dos irmãos de Corinto era com Paulo. E por que era com Paulo? Aí agora a gente vai começar a ver que a igreja de Corinto abraçou uma espécie de mensagem da prosperidade. Eu me esforço, irmãos, assim, em Deus e creio em Deus sempre que eu vou a um texto bíblico, para não ir no texto bíblico com preconceito. E o que é esse preconceito? Você pensa alguma coisa que a gente vive hoje e você lê a Bíblia e aplica a coisa que você conhece à Bíblia. Dessa forma você força o texto a falar o que o texto não está dizendo. Vocês estão entendendo? Não, você coloca a sua imaginação e força o texto, força a sua imaginação em cima do texto. Isso é errado. A gente precisa se esforçar para deixar o texto falar conosco. Então, é um esforço que a gente tem que ter de desarmar. E é uma delícia, porque às vezes você vai ao texto, você não está entendendo o texto, mas você se esforça. Você fica igual o Jacó lutando com um anjo lá no Vale de Jaboque. Você vai se esforçando. E daqui a pouco, na hora que o texto começa a falar, que a palavra de Deus começa a falar conosco, é uma delícia. Porque ela muda a nossa forma de ver as coisas. Você não coloca seu julgamento em cima dela. Ela fala com você. Então eu tenho esse esforço. E agora, quando eu estou falando aqui, é impressionante esse texto, como ele é atual para os nossos dias. Porque a igreja de Corinto, ela abraçou uma espécie de teologia, de mensagem da prosperidade, que é, qual eram os valores da cidade de Corinto? Você morar bem. Se você não morasse bem, se você não tivesse uma mansão, você não era ninguém. Se você não vestisse as roupas da moda do momento, as roupas caras do momento, você era um páreo na sociedade. Você não era nobre, você não seria aceito entre os nobres. Você não seria honrado. Se você não tivesse riquezas e boa influência, você não seria ninguém na cidade de Corinto. Então a cidade de Corinto queria crescer no meio social. Isso se parece um pouco com a nossa sociedade hoje? Muito, né? E eles estavam sedentos para isso. Então começou algumas pessoas a enveredar na igreja de Corinto com sabedoria de palavra, com as filosofias, com o sofisma. Eles organizavam as palavras, ajeitavam as palavras, deixavam as palavras todas organizadinhas e pervertiam o evangelho para falar assim, olha, se você acreditar dessa e dessa forma, você vai ter proeminência na cidade. Você vai morar em casas boas, você vai ter roupas caras e você vai ser nobre na cidade. E com essa astúcia, com essa sabedoria de palavras, com esse ajeitamento de palavras, que através dessas palavras e dessa sabedoria humana, eles cresceriam na sociedade, eles olhavam para Paulo e aí julgavam Paulo. Porque Paulo não era nada disso. O pastor deles, que fundou a igreja, não se parecia com nada disso. Paulo tinha teologia, aos olhos dele, Paulo tinha a teologia da miséria e não do toque de Midas.
Era por isso que eles estavam julgando Paulo. Paulo falou assim: olha, vocês só têm que me considerar como um despenseiro. Eu estou condenado à morte em viver em fidelidade ao Evangelho para anunciar a vocês as insondáveis riquezas de Cristo. E agora, atualizando aqui para o nosso tempo, o que eu estou acabando de dizer para vocês, hoje as pessoas dizem assim: olha, vai até a Bíblia, porque nela lá você vai encontrar um versículo de prosperidade. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então você tira um versículo, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aí você, ó Deus, eu quero e vou ouvir. O Senhor está falando a sua palavra que eu vou comer o melhor dessa terra. Ajeitosamente, você usa a neurolinguística e para começar a dizer assim: eu vou comer o melhor dessa terra. Eu determino, eu como o melhor dessa terra, eu como o melhor dessa terra, eu como o melhor dessa terra. Você vai mudando, tira a palavra de Deus do contexto para colocá-la na sua boca falando o que ela não está falando, para determinar que aquelas coisas venham para você. Porque diz a Bíblia, essas pessoas dizem, que a fé, ela chama à existência aquilo que não é como se já fosse. Em lugar nenhum está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz: Deus chama à existência o que não é como se já fosse. Não, mas é a palavra de Deus, é Deus, eu vou tirar a palavra de Deus do contexto e vou começar a chamar as coisas à existência. Isso é egoísmo, você vive para você mesmo quando faz isso, você monta a Bíblia do jeito que quer. A gente precisa ser humilde, falar: Deus, fala comigo através da sua palavra aquilo que a sua palavra diz. Não me deixe pensar para além da sua palavra. Me molda segundo a sua palavra. Então esse pessoal aqui, através da sofisma, da sabedoria humana, desse tipo de mensagem, de status, de poder, de prosperidade, de sucesso, que eles tinham enfiado no meio da igreja, agora eles olhavam para Paulo e julgavam Paulo. Vamos ler agora. Versículo 7. Vou até ler. Vou até beber, molhar o bico, né? Versículo 7. Pois quem é que te fez sobressair? Quem é que te fez ter sucesso? Quem é que te fez ser bem-sucedido? Através de quem você conseguiu ser alguma coisa na vida? Ou conseguiu algum bem? Ou conseguiu algum poder? Ou conseguiu alguma fama? Ou conseguiu alguma influência? Quem é que te fez sobressair? Paulo pergunta. E que tens tu que não tenhas recebido? As pessoas devem, não, eu construí tudo sozinho, tudo com a força do meu braço. Mentiroso! Você não tem poder sobre o ar que entra dentro do seu pulmão. Você não se inventou. Qualquer pessoa que, se você cair em si como filho pródigo, você vai perceber que a sua vida não é sua. Se o seu rim resolver parar e agora ele para e você não pode fazer nada, você corre para o hospital. O doutor lá, o João dá um jeito de voltar a fazer alguma coisa para ver se o rim para. E eles vão lá com a maquininha, faz um negócio, faz outro. Mas se o rim zangar mesmo, meu filho, vai ter que fazer um transplante. Se não tiver, ficou sem. Não é assim, irmãos? Não, você amanheceu um determinado dia e falou assim: hoje eu vou gripar. Eu determino que hoje eu vou gripar. Não, mas de repente o vírusinho chega lá, você gripou. Não, eu não vou gripar mais, não quero. O vírus continua lá, o bichinho. Fazendo você ficar catarrento. E você não tem poder nenhum contra isso. Mas tem um pessoal aí que diz que se você confessar... Não, mas então eu estou aqui com um catarro descendo, mas eu sou curado. Não, você é catarrento. Você é gripado. Não, mas a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. A Bíblia diz também que Jesus levou todo o pecado lá na cruz. Você parou de pecar por causa disso? O que deu errado então? Isaías 53:4 diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus estava um belo dia lá no meio do ministério dele, Mateus capítulo 8. E ele saiu curando a galera. Curando todo mundo que aparecia. Jesus curou todo mundo. Aí diz o evangelista Mateus: para que se cumprisse
Naquele dia, Mateus 8, versículo 17, para que naquele dia se cumprisse o que Isaías havia profetizado, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mateus 8, 17 é o cumprimento de Isaías 53, versículo 4. Por isso, pessoal, tem gente que marca culto de cura. É o dia que Deus vai curar. Ele conseguiu fechar a agenda de Deus o dia que Deus vai querer curar as pessoas. É muita prepotência. Esse povo tá piruleibe, tá pichuluco. E sabe por que eu falo assim? Porque eu já tive atolado nisso até aqui, ó. Eu falo com propriedade, falo com autoridade. Eu já acreditei nessas marmeladas todas. E nunca alcancei uma... Confessei. E estou aqui usando óculos até o bendito dia de hoje. Todo pregador de cura usa óculos. O Edir Macedo, tadinho, tá lá aquele óculos dele, ele não segurou nem os cabelos dele na cabeça dele. A mãozinha dele é mirradinha, nem a mão dele ele consegue abrir. Mas ele ensina esse tipo de heresia e o povo acredita. Como se você pudesse determinar a sua cura a qualquer momento. Não pode! Agora, com isso, eu estou falando que se você ficar enfermo, você não deve pedir a Deus que te cure? Peça a Deus para te curar. Acredite no poder de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Deus não está determinado à minha vontade de ficar curado ou não. E se Ele não curar você, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, mesmo que Ele não te cure. Porque a Ele pertence o poder da vida e da morte. E Ele sabe o que é melhor para você. Por isso, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A primeira pergunta do nosso catecismo: qual é o único conforto, qual é o único consolo, o bem-estar que eu tenho tanto na vida quanto na morte? Resposta: é que eu, de corpo e alma, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados, que destruiu o poder do diabo. Nenhum fio da minha cabeça está em desconhecimento a Deus. Ele controla, Ele sabe de tudo, tudo. Ele pode fazer até com que as tribulações concorram para o meu bem. Deus quer o meu bem, que eu viva para me alegrar nele, para glorificá-lo para sempre. Deus é minha maior alegria e a sua também, a nossa maior felicidade. Não tem bem maior. Amém? Então, sim, Jesus pagou o preço na ressurreição dos mortos. Quando esse corpo seu que está morrendo, for ressuscitado dentre os mortos, nunca mais haverá dor. Nunca mais o joelho da gente vai ringir. Nunca mais haverá gripe. Nunca mais. Porque iremos desfrutá-lo. Amém? Assim como também, no dia que formos ressuscitados dos mortos, ou que formos arrebatados, nunca mais pecaremos. Nunca mais pecaremos. Amém? Essa é a nossa viva esperança. Vocês entenderam isso aí, gente? Então, quando a pessoa determinar, e geralmente o pessoal é assim, esse pessoal aí, né? Palavra da fé. Essa igreja, se você for à frente, uma vez que você te for ensinado lá essas heresias, que você é curado, sarado, suprido, a hora que você quiser, então aí chega um dia que você está com... mais ou menos igual eu mesmo, entendeu? É todo entrevado. Eu tenho esse corpinho aqui de 39 anos, mas ele está assim beirando 100 já, o bicho está gasto. Eu sou igual carro de polícia, novo e acabado. E aí, um dia eu estou lá com muita dor, mas eu já conheço esse negócio aí, essas heresias que acabou de dizer. Eu estou com a dor, aí o pastor fala assim, né? Alguém aqui está com alguma dor, com alguma enfermidade que gostaria de receber uma oração? Aí se você for receber a oração, depois você vai ser corrigido. Por que você não tomou posse? Por que você foi lá receber a oração? Você não é curado, não? Não era assim? Né? Mas,
Não, eu não fico nunca doente. É uma arrogância, é uma prepotência, é desumano. Então Paulo vai perguntar, pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Primeiro, a vida não é minha. Deus me deu o ar para respirar. Eu tive sucesso na vida, de repente... E não é errado, irmãos. Você trabalhar, você querer comprar uma roupinha boa, né? Comer uma comidinha boa, andar com um bom carro, né? Não é errado, não é errado. Mas se você puder ter isso aí, seja grato a Deus. Glorifique a Deus. Louve a Deus. E não para humilhar os outros que ainda não têm. Está entendendo? Igreja, às vezes, mais para as mulheres do que para os homens. Né? Mas se bem que os homens também, o negócio está avacalhado. Não é desfile de moda. Pode vir com banhozinho tomado, cheirosinho é bom também. Mas não é desfile de moda. Tipo assim, como se imagina que durante um ano a gente vai ter 5 cultos por semana e você não pudesse repetir roupa. Porque senão a outra madame, a outra chique lá que você gosta, vai julgar porque você repetiu a roupa. Se eu não andar assim, todo emperequitado. Igreja não é para isso. Se você quiser fazer desfile de moda, procure outro lugar. Igreja não é para isso. Amém? Mas pode escovar os dentes antes de mim, que não tem problema, não. Então Paulo falou assim, olha, ninguém tem motivo de nada para se orgulhar. De nada. Todas as coisas que a gente deu, Deus nos deu. De repente, você fez algum bom negócio, conseguiu alguma coisa, você notou que naquele dia que você fez aquele bom negócio, você fez um contato com uma pessoa, que falou com Beltrano, que falou com Ciclano, que alguém te indicou que alguma coisa assim, assado aconteceu, você fez um bom negócio. Será mesmo que foi a sua própria capacidade e habilidade? Você vai olhar para a vida e falar, não, graças a Deus. Deus me colocou no lugar certo, na hora certa, me fez ter contato com pessoa X, Y. Mas você de repente esbanja alguma coisa... de ter alguma coisa boa, se você olha para trás, de repente teve um pai e uma mãe que se sacrificou por você. A história do bem-estar da nossa vida sempre tem alguém atrás se sacrificando, sangrando por nós. Não é assim? Então por que o orgulho? Por que a vanglória? Quem é que te fez sobressair? O apóstolo Paulo pergunta. O que você tem que você não tenha recebido? Não, mas eu trabalhei muito. Mas se Deus não tivesse te dado saúde? Se Deus não tivesse te dado os meios, você teria conseguido? Não teria. Então nós precisamos ser gratos a Deus. Versículo 8. Aí o apóstolo Paulo começa a dizer para eles aqui, já estáis fartos, né? Já estáis cheios, plenos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. O que ele está falando assim? Para vocês já estão assim, vocês é de tamanha fé que Jesus já voltou para vocês. É como se Jesus já tivesse voltado, eles já estão plenos, cheios, não tem mais nada para ser acrescentado a eles. Já estão estufados de toda a plenitude de Deus. Apóstolo falou, então vocês já estão desse jeito, né? Já estão reinando com Cristo, em glória. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. É verdade, tomara Jesus já tivesse voltado também. Porque pelo menos assim eu estaria reinando junto com vocês. Porque vocês são bons demais. É o tipo de teologia que prega eu hoje. E que ela saiu vencedora. Ela entrou em todas as igrejas. As pessoas dizem, não, eu já sou rico. Eu sou rico mesmo. De um lado é verdade. Sim, nós somos ricos em Cristo Jesus. Do outro não. Do outro nós somos servos. Nós somos uperetas. Nós estamos remando. Do outro nós passamos aflições, tribulações, angústias, perseguições, nós passamos ainda dificuldades. Ela ainda bate na nossa porta, nós passamos ainda por provações. Às vezes aparece um espinho na nossa carne. E a gente fica tentando camuflar ele com o Netflix, com um monte de coisa, mas você sabe aonde você tem que mudar, a gente sabe muitas vezes. Sim ou não? A gente sabe aquele pecado que nos atormenta e que a gente tenta fazer vistas grossas para ele. A gente sabe a hora que a gente é invejoso, a hora que a gente é arrogante, irado, avarento. Sim ou não?
E a gente precisa de transformação. Mas eles não, eles já estavam plenos, satisfeitos, ricos, prósperos. Eles confessavam, eles tinham essa sabedoria de palavra. Tipo assim, o apóstolo Paulo aqui, ele está sendo irônico. E eu gosto disso. Porque às vezes só a ironia em amor pode dar um despertar na pessoa. E é isso que ele está fazendo. Porque a mim mesmo, versículo 9, porque a mim mesmo me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, que eram os primeiros, né? Em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Lembra do Coliseu? Quando tinha alguma conquista, alguma coisa assim, os últimos a entrar na arena era um espetáculo. Ia ser jogado para os leões, algum tipo de espetáculo teria assim, de deboche, de escárnio. O apóstolo Paulo estava dizendo, parece que nós somos os últimos. Ele também usa uma expressão assim, quando o Império Romano conquistava algum outro lugar, algum outro país, alguma terra, eles levavam os despojos. Então tinha aquela marcha, com os primeiros lugares, as armas. Nos últimos lugares, vinha aqueles que tinham sido conquistados, aqueles que tinham sido capturados e que agora seriam escravos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, já que vocês estão ricos, plenos, prósperos, maravilhosos, cheirosos, com a gente aqui que é apóstolo, parece que é o contrário. Porque parece que a gente é aquele povo que ficou no último lugar. É os conquistados. Somos os conquistados, os escravos. A gente é um espetáculo de deboche para o mundo. Lembra o que ele já havia dito? O evangelho, a sabedoria de Deus, é loucura para o mundo. O mundo não recebe o evangelho porque ele olha e fala, você é besta. Você é uma besta quadrada, você é bobo demais, você é idiota. Ir para a igreja, você é bobo. Curte a vida doidado. Não é isso? Ah, esse negócio aí de ficar fazendo oração, Deus nem existe. O mundo não entende. Então, viver o evangelho, às vezes, na maioria das vezes, trará perseguição. Quantas vezes você já estava numa festinha lá, pá, foi dando o horário do culto, você fala assim, não, eu vou para a igreja hoje. Ah, deixa de ser bobo, senhor. Fica aqui. Vai depois. Outro dia, outro domingo você vai. Ou se não, eu preciso orar, eu preciso ter disciplina de oração, ler a Bíblia. Aí não precisa de ninguém. Sua própria cabeça faz, ah não, a Bíblia está aqui, depois eu leio, depois eu oro. Deus sabe. Não é? Isso é a nossa carne gritando. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele ficou como espetáculo, tanto para homens como para anjos. Até os anjos estavam vendo, falando, ó, coitado. Versículo 10. Nós somos loucos por Cristo, por causa de Cristo, e vós? Vós sábios em Cristo. Vocês, já que vocês estão em Cristo, agora vocês são plenos, cheios, ricos, prósperos, saudáveis, nada de ruim acontece com vocês, vocês são blindados agora. Vocês deixaram de ser humanos, vocês se tornaram assim meio que anjo. Vocês são sábios demais, que agora vocês conseguem falar do jeito adequado. Já viu que às vezes você brinca com alguém assim, fala, não, eu postei um dia no Instagram, eu e meus moleques, rapidinho, mexeram comigo em box. Você sabe o significado de moleque? Você está amaldiçoando seus filhos. Moleque vem de Moloque. Aí foi me dar lição. Cuidado com o que você fala, senão você vai amaldiçoar a sua família. Ou senão a pessoa, às vezes, está um dia difícil, um sol quente, sei lá, trabalhando, aí você pega, fala, ô Deus, a vida está difícil. Está cansada, aí você pegou, deu essa lamentação diante de Deus. Logo aparece alguém. Fala positivo. É difícil porque você só fala negativo, você é negativo demais. Fala que está fácil, fala que o céu não está, hoje o calor não está de 38 graus não, está assim uns 17.
Viva pela fé. Determina que está 17 graus a temperatura hoje. Esse pessoal é maluco. Aí você começa a ter medo de palavras. Você acha mesmo, eu chamar meus meninos de moleque, eu estou amaldiçoando a vida deles? O moleque que eles ouvem da minha boca é o moleque mais carinhoso que existe no mundo. Exatamente aquilo que saiu do coração. Com isso também eu não estou falando para você sair falando palavrão e amaldiçoando e praguejando. Isso é errado. Murmuração é errado. É pecado. Quando você murmura com o coração. Agora, lamentar diante de Deus, não. Você vê as áreas da sua vida que está parecendo um beco sem saída. Pensa nelas. Você já não sabe mais o que fazer. Você pode ir diante de Deus e lamentar. Deus, igual o salmista fazia. Até quando, Senhor? Até quando? Está difícil. Me socorre, Deus. Levanta-te do teu trono e me socorre. Deus, vem na minha direção, eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldade. Me ajuda, Senhor. Tu és o meu auxílio, a minha fortaleza. Deus, parece que eu vou morrer nessa situação. Os mortos te louvam, ó Deus. Não é errado lamentar, é errado murmurar. Porque quando você lamenta, você está falando com Deus. Você está falando com seu pai. Fala, pai, está difícil. Entendeu a diferença? Então eles se achavam sábios demais. Aí Paulo vai falar, olha, versículo 10 ainda. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Vocês são fortes, gozam de saúde, malham todo dia, tá bombado. Aí olha para o apóstolo Paulo, coitado, carcunda, todo doente, vivia apedrejado, não enxergava direito, franzino, maltratado, doente. As vistas do apóstolo Paulo era tão ruim, mas tão ruim, que uma vez ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Parede branqueada é leproso. Aí o sumo sacerdote mandou o cara dar um tapa na boca do apóstolo Paulo. Aí o cara vai lá e pá na boca do apóstolo Paulo. Ele falou, por que você me bateu? Por que você me feriu? Ele falou assim, por que você xingou o sumo sacerdote? Aí o apóstolo Paulo falou, olha, eu não sabia que era o sumo sacerdote não, senão eu não tinha falado isso. Porque a Bíblia fala para não falar mal das autoridades. O sumo sacerdote, ele andava parecendo a Priscila, rainha do deserto. Tinha uma estola aqui assim, ó, com um monte de pedra na estola. Tinha um capacetezão grandão assim. Parecia um pavão. E o apóstolo Paulo não enxergou que era o sumo sacerdote. As vistas dele estavam boas. E aí o pessoal falou, nossa, a gente aqui, a teologia que a gente aprendeu, a sabedoria que a gente aprendeu, faz da gente forte. Aí a gente olha para o apóstolo Paulo, ele é fraco, ele nem malha, ele nem vai na academia, coitado, está todo doente, está todo ferrado. Era esse tipo de julgamento que eles estavam tendo para com Paulo. Ele falou assim, mas nós somos nobres, a gente está ganhando dinheiro, a gente está crescendo, a gente está saindo a gente já foi para a classe média, está entrando para a classe alta, e o Paulo? O Paulo é um desprezível, é um pobretão. Aí ele vai dizer, versículo 11, até a presente hora, enquanto vocês estão plenos, comendo banquete, se saciando com tudo que é de bom, eu estou passando fome, eu sinto sede e não tenho de beber. Eu estou passando por nudez, enquanto vocês têm roupas e roupas e roupas. Eu aqui, o apóstolo Paulo, dizendo, eu sofro privações de roupas. Eu ando igual um maltrapilho, estou com a roupa rasgada, velha, que comprei há 7 anos atrás. E vocês ainda andando com roupas boas. E mais, nós somos esbofeteados. Ele apanhava. Ele entrava numa cidade para começar a pregar o evangelho, Jesus avisou ele, na cidade que você entrasse, espere, cadeias, surra e prisão. Ele falou, então quando eu entro numa cidade para pregar o evangelho, eu apanho, eles me surram, eles me batem. Enquanto vocês aí gozam de morar no bairro XYZ, aí em Corinto, mora na mansão A, B, X, Y, lá do bairro não sei das quantas, eu não tenho aonde morar. O apóstolo Paulo está dizendo. E nos afadigando, trabalhando com as nossas próprias mãos. Porque para os gregos,
Corinto era uma cidade romana de cultura grega. Os gregos desprezavam quem fazia trabalhos manuais. Lembra que o apóstolo Paulo ele fazia tenda? Era um trabalho manual. Eles desprezavam gente que tinha esse tipo de serviço. Ah, cadê seu pastor? Está fazendo tenda. Nossa, como é que você anda com uma pessoa dessa? É o que a cidade de Corinto ia dizer. E o apóstolo Paulo, batuta do jeito que era uma vergonha para a cidade grega chegar um filósofo, um orador, um pregador, um sábio, falar e não receber pelo que falasse. Era uma vergonha para o povo. Se aquela pessoa saísse e não recebesse uma fortuna, era vergonha para a cidade. Era vergonha para as pessoas que o ouviram. Isso aí, tipo assim, isso não passa pela nossa cabeça, né? Era uma outra cultura. Mas o apóstolo Paulo viu que como eles gostavam de pagar para ouvir, para ter o pregador como aqui debaixo da tutela deles, não, a gente paga, você prega. A gente paga, você fala o que a gente quer ouvir. Paulo falou assim, eu nunca vou receber um centavo de vocês. Vou trabalhar com as minhas próprias mãos. E ele usa essa expressão lá ainda em Coríntios 8 e depois em 2 Coríntios 8 também. Ele usa essa expressão assim, eu extorqui outras igrejas pregando para vocês. Eu recebi ajuda de outras igrejas para pregar o evangelho para vocês, mas ninguém vai me tirar essa glória. Eu não recebo um centavo de vocês, porque eles achavam que através do dinheiro eles poderiam comprar as pessoas. Entendeu? E que o pastor deles lá, fazendo serviço manual, era alguém desprezível, era um coitado. Ele tinha que ser chique, muito chique, porque pessoa chique é que atraía a atenção das pessoas. E aí Paulo está lembrando, eu me gloriei em Jesus e este crucificado. Você consegue ver o Paulo mostrando que a vida dele, o ministério dele, imitava Jesus crucificado? Você consegue perceber isso? Eu estou mostrando a minha vida para vocês. E a minha vida e o meu ministério é como Jesus crucificado. Aí eu não uso só sabedoria de palavras, eu estou mostrando a minha vida para vocês. Quando somos injuriados, olha o amor. Vocês vivem me injuriando, Paulo dizia. Vocês vivem me julgando, falando mal. Quando somos injuriados, abençoamos. Qualquer outra pessoa, quando é injuriada, faz o quê? Fica indignado e injuria de volta. Ah, você está falando mal de mim? Então vamos para o ringue mesmo. Vamos para a pancada. Você fala mal de mim, eu também falo mal de você. É assim ou não? O apóstolo Paulo está dizendo, quando eu sou injuriado, eu começo a abençoar. O que mais? Quando perseguidos, suportamos a perseguição. Quando caluniados, procuramos conciliação. Ó, fulano está me caluniando, falando mal de mim. Eu vou até ele de forma mansa, branda, para me reconciliar com o meu irmão. Até agora, temos chegado a ser considerados o lixo do mundo e a escória de todos. É o refúgio, é o lixão. Aquilo que não presta vai para onde? Vai para o lixão. Aquilo que você não quer comer mais, você tira aquele resto do prato e joga fora. Não é assim? É dessa forma que o apóstolo Paulo está dizendo que eles consideravam ele. Eu vou parar por aqui, a gente continua de onde a gente parou na próxima, porque ele vai falar que, embora eles tivessem um monte de gente, um monte de tutores, eles não tinham muitos pais. E que tudo que ele estava dizendo aqui não era para envergonhar os coríntios, mas era para, com amor, discipliná-los. Com amor, discipliná-los. Antes de cearmos, senta direito aí na sua cadeira e curve sua cabeça. Irmãos, Jesus não é um acessório para a nossa própria felicidade. Nós queremos viver como o mundo diz que deve ser vivido. E nós, às vezes, oramos para Deus nos dar as coisas e o bem-estar que o mundo está prometendo. O apóstolo Paulo diz que cabia as pessoas o considerarem como despenseiro. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 4, 10, diz assim, sejam servos uns dos outros,
como bons despenseiros de Cristo Jesus. O que é a ceia? A nossa comunhão com Deus, ou a comunhão de Deus conosco por meio de Jesus, sendo vivida na comunhão de uns com os outros. Nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus se tivermos amor intenso de uns para com os outros. No corpo de Cristo, nós deveríamos olhar um para o outro e falar: Deus, como eu quero que essa pessoa seja feliz em Jesus. Como eu quero que ela conheça Jesus cada vez mais. E o que eu posso fazer para servi-la? Como eu posso ajudá-la? Como eu posso ajudá-la? Como eu posso melhorar a vida dela? Como eu posso ser um mordomo que sirvo ela as riquezas de Deus? Às vezes é uma alegria, às vezes é amor, às vezes é um abraço, pode ser uma ajuda financeira, pode ser palavras de encorajamento. Ninguém aqui, nenhum de nós, não tem nenhum dom. Não tem algo que não possa servir o irmão. Não tem nada. Você tem pelo menos uma oração. Amém. E agora eu peço, ore pela nossa igreja. Ore uns pelos outros. Ore uns pelos outros. De vez em quando pega lá o WhatsApp, abre o grupo da igreja e vai lá nos nomes e ora. Amém. Ora. Então Jesus, ele não é um acessório para a nossa felicidade. Jesus é a nossa felicidade. Paulo diz lá em Filipenses 1:20 que Deus nos dá a graça até mesmo de padecermos por Cristo Jesus. O que Deus requer de nós, enquanto igreja, enquanto discípulos dele, é fidelidade. É fidelidade. Custe o que custar. Custe a nossa própria vida. Custe a nossa própria vida. Custe a nossa própria vida. Curva sua cabeça. Pai Celestial, como é que podemos te servir melhor, ó Deus? Estamos aqui para nos render, Senhor. Rejeitamos a cultura da nossa cidade que não é boa. Rejeitamos a cultura do nosso mundo que não é boa. Rejeitamos o tipo de cultura que vive para se fazer. E queremos abraçar a cultura do reino. É fazer o nome de Jesus conhecido. Não o nosso nome. Não o nosso status. Não o nosso poder. Queremos trabalhar, ó Deus, sim, queremos trabalhar e que os negócios prosperem, não para a nossa glória, mas para a tua glória, para que tenhamos com que acudir o necessitado, para que tenhamos com que partir, para que tenhamos como partir o pão, para que possamos ajudar o pobre, para que possamos ajudar o caído, para que possamos investir em missões, para que possamos enviar missionários, para que possamos ajudar os nossos irmãos que estão agora sofrendo perseguição de morte em outros países porque não podem pregar o Evangelho. Muitos deles estão igual Paulo, não têm o que comer, não têm o que vestir, e são nossos irmãos. Enquanto isso, estamos aqui nos agonizando, porque não temos a roupa de marca X, porque não andamos no carro tal, porque não moramos em bairro Y. Nos perdoe, Senhor. Nos ensine, por favor, meu Deus, ilumine os nossos olhos para sermos discípulos de verdade. Ilumine os nossos olhos para que possamos ser fiéis.
para que possamos ter na nossa vida sacrifícios de amor, para que quando alguém bater na minha porta e pedir, você tem uma roupa para me dar, eu falar, não tenho não, enquanto eu posso ter duas, eu posso repartir uma. Alguém me pediu um dinheiro esses dias para trás, se eu desse aquele dinheiro, meu filho adoecesse, acontecesse qualquer coisa, talvez eu não tivesse remédio, mas ele me pediu e eu dei. E Deus nunca me faltou. Nunca me faltou. A gente ficou avarento demais, pensando demais em si mesmo. Olha para Jesus, nós precisamos seguir as pegadas do Mestre. Glória a Deus. Às vezes nos agonizamos mais por uma roupa que não temos, por um sapato, por um chapéu, por qualquer coisa que não temos, ou que já temos, e não pensamos em alguém que não tenha nada, que às vezes está faltando alguma coisa. Irmãos, precisamos seguir Jesus, e isso precisa ser visto nas nossas vidas, precisamos frutificar. Esse tipo de mensagem que eu critiquei ainda há pouco é uma das maiores perversões que existem. Porque, pessoal, eu tenho uma fé para possuir, e não é uma fé que dá, que libera, que é amorosa, que é generosa. Esqueça-se um pouco de você. Esqueça-se um pouco de você. Viva para imitar Jesus. Viva para amar a Bíblia. Viva para orar pelo irmão. Qual melhor coisa é dar do que receber? É muito melhor dar, irmãos. Avalie as pessoas de maior dignidade que você conhece. Pensa nas pessoas de maior dignidade que você conhece. Atrás dessas pessoas, o que construiu elas foi sangue e lágrimas. Você não conhece nenhuma personalidade forte, boa, generosa, que não tenha sofrido, que não tenha sentido na carne. Por que amor de pai e mãe é o melhor amor que tem? Porque você sabe que aquele seu pai sofreu por você, coisa que você não sofreria pelo seu pai. Por que amor de mãe é gostoso? Porque a sua mãe sofreu por você, coisas que você não vai sofrer por ela. Um pai sustenta 10 filhos não sustentam um pai. Não é assim? Por que a gente acha que é bom? Porque atrás daquela pessoa tem sacrifício, tem sangue, tem lágrimas, tem suor. Esse evangelho que diz que a gente não tem que se sacrificar pelo Senhor é uma mentira. Nos sacrificamos pelo Senhor, sim, por amor e com coração liberal. Está aqui a minha vida, Senhor. Eu te ofereço como um sacrifício. Assim como Abraão ofereceu Isaque, estamos nós aqui nesta noite, oferecendo os nossos corpos por sacrifício. Faça da nossa vida o que o Senhor bem entender. Faça de nós o que o Senhor quiser. Leva-nos para onde o Senhor quiser nos levar. Faça de nós um instrumento para a tua glória. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Leva-me, Senhor, para onde o Senhor quiser que eu vá. Ainda que eu precise passar fome, ainda que eu precise passar dificuldade, mas me dê capacidade de padecer pelo Senhor, me dê capacidade de te obedecer, me dê capacidade de amar. Se o evangelho que você ouve não te desprende a generosamente sofrer por ele, você não ouviu o evangelho. E o dia que o sofrimento bater na sua porta, você nega Jesus. É assim ou não é? Glória a Deus. É bom pregar isso. É bom pregar porque eu também estou entre amigos. Irmãos já, a gente está se conhecendo, graças a Deus. E eu me esforço todo dia a não ser uma pedra no sapato de ninguém, a não ser um crente que sai enchendo o saco dos outros, pregando para os outros o tempo inteiro. Eu prego, mas às vezes eu quero ser só seu amigo mesmo, e deixar às vezes a minha vida pregar,
Porque é muito chato, às vezes, conviver com pessoas que ficam falando versículo na cabeça da gente o tempo inteiro. E não vive nenhum daqueles versículos. Não é assim? Por isso muita gente tem ranço de pastor. Você sabe que a vida dele não está à altura. E fica cuspindo versículo para todo lado o tempo inteiro. Não é?